17 anos, ainda existia o Conservatório Santa Cecília. Isso que Mas eu queria depois o Santa Cecília fechou, acho que houve até um desentendimento, e ficou só o Conservatório Carlos Gomes em Marília. E aí, para eu estudar, Francisco, né? que tinha o Francisco, o seu Nesito, né? Isso. A dona Lucila, que era a mãe deles dois, e o seu Floriano, o pai deles dois. Era o seu Floriano, que era o maestro. A dona Lucila e os filhos, o Nesito e o Chico. Isso. Então foi assim. E aí as pessoas tinham um certificado de conclusão do curso, então. Sim, os meus alunos depois, eles eram encaminhados para o conservatório. A Ângela Cristina mesmo é uma deles, né? E que hoje ela trabalha nessa área de música também. Tanto ela toca em eventos, como ela é professora em escolas particulares. Quais outros funcionários que trabalharam com você, os assistentes, nesse período? Eu tive várias ex-alunas que acabavam me auxiliando depois, porque o número de alunos era grande, né? O dia não dava para todos, então eu dividi alguns horários com ex-alunas. Então foi a Karina Montemor, me ajudou, a Ingrid, como eu já citei, a Mara Calandrin me ajudou um tempo, a Ana Cristina Viana. Ficou bom? Ficou ótimo, para você lembrar. Ah, sim, que eu marquei. Acho que são essas mesmo, né? E foram gerações, né, professora? Você ensinou a criança, depois a criança trouxe o filho, né? Chegou aí até uma terceira geração, talvez, né? Está chegando, está chegando. Está chegando a terceira geração. E como Verdade. era a cidade nessa época? Você tinha apresentações para você assistir? Porque imagino que tinha muito interesse seu e dos alunos de assistirem apresentações, recitais. Quais eram as atividades culturais dessa época? Olha, dizer para você que haviam muitas, eram raras. Em termos de música, assim, em Marília, era bem raro vir, às vezes uma orquestra, uma coisa, mas eram direcionadas mais a festas de clubes mesmo, né? Mas nós não tínhamos ainda o teatro. E tanto que eu, para motivar os alunos, eu fazia assim, toda última sexta-feira do mês, nós nos reuníamos na casa de um aluno e fazia um sarauzinho. Então as crianças eram motivadas a tocar, a aprender uma música bem bonitinha, porque aquele mês nós íamos na casa de um. E a família, que era a anfitriã, podia convidar quem ela quisesse, porque ela sabia o espaço que ela tinha, como que ela ia poder dispor lá dentro, né? Então, mas iam só os alunos e alguns pais quando eram muito amigos do anfitrião. E a família, né? E isso daí foi evoluindo, foi crescendo e foi uma motivação assim muito proveitosa mesmo. E aconteceram várias Muitas. apresentações, sempre você finalizava o ano com um recital. Isso, essa era todo mês na casa. E no final do ano, então, eu escolhia um local da cidade para fazer uma apresentação assim mais geral, mais pública mesmo. E graças a Deus eu tive assim, sempre muito apoio aqui da nossa prefeitura, da Secretaria de Cultura. E o primeiro secretário de Cultura que convidou para trazer ao teatro, que foi uma coisa assim inesperada, né? Foi o Ivan Fiorini. Quando ele foi, ele era músico também e ele convidou para levar os alunos lá. Mas antes eu tinha levado na Amélie Boudet, uma vez eu fui com as crianças, nós fizemos apresentações lá, na Unesp ali da Vicente Ferreira, na Unesp lá do campus também, uma vez nós fizemos uma festa muito bonita para o Dia das Mães, lá com os alunos, e várias vezes então no teatro. Depois que eu fiz essa vez com o Ivan, aí todo ano ficou meio que tradicional, chegava mês de novembro, dezembro, a gente já programava e sempre tive muito apoio desses funcionários do nosso teatro, do pessoal todo da prefeitura, o Paulo da gráfica ajudando nos impressos. Então eu me senti sempre muito apoiada nesse sentido. Falando em impressos, né? Dentre os impressos, esse com formatinho de um pianinho, né?
Esse foi usado nessa festa do Iara nos 30 anos. A lembrancinha que foi colocada em cima da mesa. E viagens, professora? Você levava os alunos para assistir? Já que não tinha muito aqui, né? Você dava oportunidade para eles desses contatos com grandes apresentações? Então, isso aí foi uma coisa assim também, uma inspiração que eu achei maravilhosa para mim. Eu levava os meus alunos em excursão, saímos aqui de ônibus à noite, olha, imaginar, crianças pequenas, tinha alunas às vezes com 7 anos, 8, e as mães confiavam em mim e no meu filho José Roberto, que hoje não pôde estar aqui, né? Ele mora em São José, do Rio Preto, e ele me ajudava a organizar e levar essas crianças. Então, como que era essa programação? Nós chegávamos de manhã em São Paulo, íamos direto para alguma escola de música lá. Então, eu tinha contato com algumas professoras e a gente já chegava nessa escola, a própria escola nos recebia com um cafezinho da manhã para higienização e tudo mais, e depois nós íamos para uma aula que a escola mesmo oferecia para os meus alunos. Visitamos várias particulares, inclusive a Universidade de Tom Jobim uma vez, que foi uma loucura chegar lá com o ônibus, porque as ruas estreitas lá no Centrão, no Bom Retiro, aquele ônibus grande, eu tinha que chegar bem pertinho, porque eu falei, eu não vou descer com essas crianças em qualquer lugar, né? Nas escolas particulares ainda era mais fácil, porque era meio retirada. Mas na universidade foi uma aventura. Descer com aquelas crianças numa rua antes, passar por baixo de túnel com 30 crianças e chegar lá na universidade a tempo, porque eles lá tinham horário, né? Então, foram umas aventuras bem interessantes também. Em Campinas também, né? Fomos em Campinas, na Unicamp, e apresentei para os meus alunos o cravo, que é o pai do piano, né? Aquele pianinho de metal. Eles ficaram encantados e os alunos de lá fizeram apresentações, né? Em Campinas. Mas o que os alunos gostavam? Depois dessa aula cultural de manhã, aí iam para parque de diversão. Na época tinha o The Waves, então eles já saíam de Marília com a sacolinha, porque à tarde nós íamos para o The Waves. Então era para nadar, para brincar no parque. Em Campinas fomos naqueles parques de diversão comum. Mas eu acho que valeu muito a pena, porque as famílias aceitavam muito as minhas sugestões e a gente tinha uma convivência e um resultado muito gratificante sempre. Que unia todos, era um propósito maravilhoso. Sim. A arte e a música, né, professora? Astender, ouvir. E a música fez diferença na vida de todos esses alunos, com certeza, né? Foi. Professora, e sobre a mudança que teve na década de 70? Você poderia contar pra gente? Na década de 70, nem tanto ainda, mas em 80, 90, que começou a tecnologia tomar conta. Aí o que acontece? O estudo do piano foi ficando assim difícil, porque requeria muito tempo, muita disponibilidade dos alunos. Aí, para dividir em várias atividades que a cultura foi trazendo, a criança já não era só mais frequentando a escola, mas aí frequentava vários outros cursos. Vocês sabem, é comum hoje, né? Aulas extras de inglês, de balé, de culturas, sobrecarrega. E aí a tecnologia, o teclado eletrônico, começou a ter preferência para as famílias, para facilitar. E eu fui vendo também que aquele método que eu trazia do conservatório, a metodologia, já não estava agradando muito, justamente por causa da disponibilidade do tempo. Porque era muita técnica, muitas horas e horas de estudo. E as crianças já ficavam assim, meio aflitas para poder dar conta de tudo aquilo. Eu comecei para São Paulo e fazer cursos lá para tentar verificar as mudanças, as novidades e estimular meus alunos também. E fiz vários cursos assim esporádicos, de férias, de uma semana, em várias escolas, que me foi assim também muito especial ter frequentado, obrigada, viu? Ter frequentado esses cursos. Porque além de eu trazer para os alunos uma inovação,
vamos aprender música popular de uma maneira mais suave, através de símbolos diferentes, sem precisar daquele estudo rígido. Fui introduzindo um pouco do teclado, fui dando flautinha doce para as crianças. Enfim, eles mantiveram o gosto pela música com uma outra visão também. E ampliando, exato. E fazia coralzinho, eles cantavam, então fazia técnica vocal com eles, e a flautinha doce. E outra coisa, fazia as bandinhas musicais, né? Era triângulo, pandeirinhos. Aí as menores acompanhavam quem estava no piano, os pequenos tinham os seus instrumentozinhos para acompanhar os amigos no piano. Uma iniciação, né? Isso tudo eu tenho filmado, acho que a Ilza teve a oportunidade de ver, né, Ilza? Passou na Noite dos Pioneiros que eu vou falar Pois é. sobre isso, né? Então, e assim a gente foi tentando manter. E sobre a musicoterapia? Musicoterapia. Foi nesses cursos de São Paulo, no começo dos anos 90, eu conheci a musicoterapia. E me encantei, comecei a tentar usar também aqui em Marília. E eu tinha na época depois a minha mãe idosa e minha sogra idosas, que dependiam bastante da família, iam muito em casa. E eu formei um grupo com senhoras, acho que eu tenho até uma foto aqui. Depois foi até colocado em jornal, que eu fiquei toda feliz de ver, né? As idosas, vocês querem passar aí? Pode passar para ver. Eu fazia musicoterapia com um grupinho, era minha mãe, minha sogra e mais umas 10, 12 idosas, que uma vez por semana a gente fazia essa atividade e foi muito proveitosa também. Importante na vida de cada um. Tanto que hoje eu me dedico a uma outra coisa, eu estou dentro do ramo ainda de musicoterapia e me dedico a crianças com síndrome de Down. Eu conheci. E colaborei um pouco lá no projeto Amor de Criança com o Dr. Francisco. Tenho colaborado lá no projeto Amor de Criança. Estou um pouquinho afastada, mas vou retomar logo com eles. Queria falar também uma coisa muito importante para a Comissão de Registros Históricos, a participação da professora Glória nas Noites dos Pioneiros. Foram várias vezes. A última, em 2016, quando nós tivemos a oportunidade de alguns alunos se apresentarem, e inclusive projetando, né, professora, o aluno criancinha na tela e ele ali ao vivo, né, nos dias de hoje. Conta pra gente como é essa experiência das apresentações, como que é esse preparo, como que tem sido? Então, para essas apresentações, no caso, como eu mantenho o relacionamento bom com os ex-alunos, é o que eu falei, né? Então não me foi muito difícil contatar o Alexandre, que foi o que apresentou. Hoje ele é médico, homeopata, e ele é compositor. Ele gosta, hoje ele compõe muito. Eu tenho vários alunos que hoje compõem e que trabalham na área de música. E esse Alexandre, ele se dispôs aí na Noite do Pioneiro. Então, o que nós fizemos? Com a colaboração de todos aqui, eu peguei a fita, onde foi gravada em 98, no Teatro Municipal, e em 87. E essa fita, então, foi projetada lá no palco, no teatro. E esse rapaz, que eu falo rapaz, o Alexandre, que hoje é médico, ele no piano, tocando ao vivo, e na tela aparecendo o Alexandre pequeno, nos anos de 87. E ficou bem interessante isso. E me sugeriu para no ano seguinte, eu fui convidada a trazer os alunos aqui, quando houve a reinauguração do Teatro Municipal. E aí foi feito o mesmo tipo de trabalho. Então foram projetados vários momentos desses monte de anos que eu apresentei aqui, né, com os alunos. E enquanto estava no telão, passando os filmes antigos, ao vivo, alguns alunos e convidados iam tocando também para completar o cenário. Professora, quais os projetos que você ainda pretende realizar? Olha, eu acredito que nesse campo da musicoterapia.
porque eu me identifiquei tanto, eu acho que a gente tem muito a oferecer para pessoas mais, vamos dizer, especiais de um modo geral, né? Tanto um idoso como um carente de outra qualquer situação, eu gosto desse campo. Tanto que eu falei, eu fui lá para o projeto no Amor de Criança, não sei se convém, se estende muito falar. Pode contar. Crianças que são todas atrofiadas por causa de problema de paralisia cerebral. Aí eles têm que ir lá para fazer fisioterapia. Não é que eu vou ensinar uma criança a tocar um instrumento, nem tocar uma flauta, nem nada disso. Mas dentro da atrofia, elas têm que fazer fisioterapia para uma recuperação física delas. E aquilo dói, incomoda. A enfermeira, a fisioterapeuta tentando forçar a mãozinha, forçar o pezinho. Então é onde eu entro, tipo, pego um pandeirinho, ele tem a mão fechada, ele não consegue abrir, dói. Aí cantando musiquinha, põe os sons, e a gente vai abrindo a mãozinha, aí eu consigo apoiar um pandeirinho na mão da criança e ela consegue ficar uns minutos acompanhando o ritmo da música com a mãozinha aberta. Então, eu tenho visto assim bons resultados. A criança depois sai dali, já sai com a mão mais solta. E o próprio Dr. Francisco, que é quem chefia esse trabalho, né? Ele já notou a diferença também quando as crianças têm as atividades. O outro que não tem coordenação, eu ponho um pandeirinho, um tamborzinho, e ele acompanha o ritmo com o tambor. Então, eles já vão fazendo os exercícios, fisioterapia. Então, eu pretendo manter essa atividade. E qual a diferença que a música ela pode promover na pessoa? A pessoa que tem esse contato, qual a diferença? Calma? Muita. Então, eu falando em calma, eu também tentei, fiz algumas vezes, mas não foi uma coisa assim para fazer musicoterapia com gestantes. Eu vi lá em São Paulo isso, até eu tenho aqui os panfletinhos meus da época que eu fazia, né? Também foi maravilhoso. Tive grupos de gestante, então a música, vocês sabem disso, a influência, né? As mães com a mão cantavam, massageavam e faziam um bem enorme. Quando os panfletinhos meus quando eu fiz